Boa noite, que alegria juntos mais uma vez para glorificar o nome do Senhor, adorá-lo com cânticos, com a nossa oração e especialmente hoje meditar na glória de Deus. Nós vamos estudar um maravilhoso texto do livro do profeta Isaías que fala exatamente de que Deus cuida do seu povo no meio das nações. E aqui é importante você compreender que nós muitas vezes temos um cristianismo muito individualista. O que significa isso? Parece que a fé cristã é só para eu. Falei errado de propósito. É só para eu, entende? Então, e na verdade, ela é para todas as nações. O plano de Deus é maior do que você, do que eu. O plano de Deus é para todas as nações. Nós somos a molécula da gota d'água. Não é nem a gota d'água, certo? Somos a molécula da poeira de sílica da areia da praia. Somos muito significantes, irmãos. O plano de Deus, como descrito na Bíblia Sagrada, é maior do que nós. Então você tem que compreender essa verdade para você sair do individualismo moderno. Você tem que entender que quando você prega o Evangelho, você está servindo a algo muito, muito maior do que você. O objetivo não é captar membros para uma religião. Não é esse o objetivo de pregar o Evangelho. É muito maior do que isso. A proclamação do Evangelho visa cumprir um plano do Criador do céu e da terra, e Deus é glorificado quando nossas vidas transmitem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não acontece só hoje na igreja. Isso aconteceu e sempre aconteceu nos tempos passados, no Antigo Testamento, porque o projeto de Deus não diz respeito só a mim e a você. Entenda, nós fomos contemplados pela graça de Deus, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, mas o projeto do Senhor é maior, vai se expandindo por todas as nações. Deus, Ele é soberano, como cantamos hoje, sobre tudo que existe. E é por isso que nós viemos aqui hoje, para glorificar o nome de Deus. Aquilo que o Senhor descreve na Bíblia Sagrada vai acontecer. O texto que nós vamos começar a estudar, a partir do capítulo 13, é uma construção muito bem elaborada, que vai mostrar que o Senhor está profetizando acontecimentos que em breve vão acontecer, na perspectiva de Isaías, e vão apontar para acontecimentos que ainda não ocorreram hoje, mas vão acontecer. Ou seja, os profetas, eles tinham uma visão de algo que iria acontecer em breve, e isto ia se cumprir na época do Antigo Testamento mesmo. E cumprindo isto, nós vamos estudar muitas dessas profecias a partir do capítulo 13, outras profecias mais à frente já estavam contratadas para se cumprir. Deus estava dizendo: eu sou soberano, eu mando nas nações, eu ergo uma nação, eu derrubo uma nação. E não duvidem, o dia do Senhor vai chegar. E essa é a mensagem que nós vamos observar do capítulo 13 ao capítulo 23 do livro do profeta Isaías, e que se estende também do capítulo 24 ao capítulo 27. Nós estamos entrando numa nova sessão do livro do profeta Isaías. Já estudamos do capítulo 1 ao capítulo 5, e nesses capítulos é anunciado um juízo contra Israel e contra Judá, por conta dos seus pecados de idolatria, tanto do rei, como dos príncipes, como da corte, como do povo, mas sempre é resgatado um remanescente fiel, que eram os crentes que permaneciam fiéis ao Senhor, mesmo no meio do pecado do povo. E também no capítulo de 1 a 5, nós vimos um anúncio da chegada de um personagem importante, o Messias. Houve este anúncio. Depois estudamos do capítulo 6 ao capítulo 12. Na verdade, começamos do 7 ao 12, mas esse segundo bloco é do 6 ao 12. E nós vimos que o Messias foi mais enfatizado. Era algo mais real.
foram dados mais detalhes sobre a chegada deste personagem, o Filho de Deus, o descendente, aquele que é homem e que é Deus também. Vimos vários textos mostrando isso. Mas vimos também que no meio desses textos que anunciava a vinda do Messias, guerras estavam acontecendo. A guerra sírio-efraimita, os sírios e Israel contra Judá na época do rei Acaz. Vimos também o levantamento ali da Assíria como nação, como potência, e Deus também profetizando a ruína da Assíria, capítulo 10, do verso 5 em diante. Isso significa que o Senhor destrói reinos poderosos que Ele mesmo levantou. A partir desses textos de Isaías, nós aprendemos uma coisa chamada nas universidades de filosofia da história. Nós estamos estudando, dentro do livro do profeta Isaías, a filosofia da história da perspectiva de Deus. Cada ideologia apresenta uma filosofia da história diferente. Por exemplo, para os socialistas, a filosofia da história é segundo Hegel, tese, antítese e síntese. Tem uma nação, se levanta uma oposição a este grande poder, há um embate, surge outra nação. Aí vem outro poder, há um embate, outra nação. Isso é cíclico. E a história da humanidade, segundo a ideologia socialista, ela é cíclica. Crente não pensa assim. Por quê? Porque a filosofia da história está na Bíblia. Uma nação só se levanta se Deus quer. E uma nação cai porque Deus derruba. Não depende do homem. Não depende do homem. Hegel errou. Grande homem, inteligente, mas ele errou. Porque é Deus que ergue e é Deus que derruba. Ele bota quem ele quer no poder, para o bem ou para o mal da humanidade. Eu dei um exemplo de uma filosofia da história, mas existem outras erradas também. Existem outras ideologias que têm seus modelos de filosofia da história, que também são contra Deus, que tiram Deus da história. O Deus a quem nós cantamos hoje é um Deus que intervém na história. Deus está agindo hoje. Você concorde ou não? É Deus quem está operando. É Deus quem está movendo as coisas na história para a glória do nome dele. Os assírios eram idólatras, mas foi Deus que colocou eles no poder, porque ele quis. Porque ele quis. E foi Deus que derrubou os assírios do poder, porque ele quis. Olha Isaías capítulo 13, verso 1. Vamos ler só o primeiro versículo. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Nesta época, a Babilônia não era um império. Mas aqui, Isaías já está profetizando uma sentença. A palavra sentença quer dizer oráculo. Um oráculo contra a queda da Babilônia. Mas como? Se ela ainda nem é uma grande potência, a grande potência são os assírios. Então, Isaías está doido? Não, Isaías recebeu a informação direta de Deus. A Babilônia vai crescer, a Babilônia vai dominar e a Babilônia vai cair. E Isaías já está profetizando a queda de um império que nem cresceu ainda, para mostrar que tudo está nas mãos e no poder de Deus. Entende? Deus cuida do seu povo no meio das nações. É o que nós vamos meditar nessa introdução aos capítulos 13 a 23. Talvez você ache que isso seja algo teórico. Não é, porque está na Bíblia. Nós temos que entender que a geopolítica mundial ela é estabelecida pelo poder de Deus. Ele é soberano sobre tudo. E a implicação direta para nós indivíduos é: o Deus que controla as nações, ele não tem poder para orientar a minha vida? Ele deixou verdades na Bíblia Sagrada para eu obedecer, e eu não quero obedecer ao Deus que controla o destino das nações, controlou na antiguidade e controla ainda hoje,
Por que você acha que a Bíblia fala da queda da Assíria e do erguimento e queda da Babilônia? É só histórico? Não, isso é para mostrar a filosofia da história, da perspectiva de Deus. Isso é para mostrar que Deus controla a história. Isso é um modelo que nos ajuda a entender o que Deus faz hoje, o que Deus está fazendo hoje. Deus está controlando as nações, não tenha dúvida. Você pode dormir tranquilo, porque Deus está no controle de tudo. Tem surgido, né, quem acompanha aí muitas notícias, a iminência de uma terceira grande guerra mundial, né? As disputas aí de poder, América do Norte, China, guerras acontecendo, Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, tudo está acontecendo, certo? E nós vamos tomando partido das coisas. Olha, Deus está no controle. O Senhor, Ele sabe tudo o que vai acontecer, porque Ele está determinando todas as coisas. Não é a nossa preocupação, digamos, porque o Senhor sustenta tudo. E no final, vai ser tudo como Deus disse que vai ser. Nós não temos a revelação de como termina a guerra da Rússia e da Ucrânia. Todo dia tem notícia, né? A gente fica torcendo aqui, acolá. Não temos a revelação. Nós não temos a revelação como outros conflitos e guerras estão acontecendo no mundo. Guerra de tarifa, guerra comercial e tantas outras coisas mais. Não temos a revelação, não sabemos. Mas sabemos de uma coisa, o Senhor controla as nações. E nós podemos ficar tranquilos e descansados se somos crentes em Jesus. Se eu não sou crente em Jesus, eu tenho um bom motivo para não dormir, para ter depressão, para me desesperar e para ficar preocupado. Porque eu não estou debaixo da bênção e da proteção de Deus, porque eu não quis estar. Entende? Então, eu tenho motivo para ficar preocupado, porque eu não estou buscando o Senhor. Mas se nós, crentes em Jesus, buscamos o Senhor, se nós temos certeza do nosso lugar na igreja e no reino de Deus, irmão, fique tranquilo, descanse no Senhor, porque Deus, Ele controla tanto a Assíria, como a Babilônia, como as nações de hoje. E vai acontecer exatamente como Deus quer que aconteça. Nesta visão da história, da perspectiva de Deus, que é a perspectiva da verdade, a perspectiva correta, não existe acaso, não existe destino, não existe plano B, não existe falha, vai acontecer como Deus planejou. E o que nós estamos estudando, e vamos estudar do capítulo 13 ao 23, é exatamente Deus controlando as nações, na antiguidade, e apontando para cumprimentos futuros, de algumas dessas nações também. Deus cuida do seu povo no meio das nações, não tenha dúvida disso. Esses textos, talvez para alguns, sejam um pouco mais complexos, talvez alguns achem chato ler o profeta Isaías, porque é um texto mais antigo, mas não pense assim. Eu quero lhe encorajar a ler o profeta Isaías nessa perspectiva. Aprenda Deus agindo na história, naquela época, porque este modelo é o mesmo de hoje. É Deus agindo na história hoje, entende? E nós, obviamente, já lendo o primeiro versículo, entendemos que há uma profecia contra a Babilônia. Nós queremos, não vamos ler todo o capítulo 13 hoje, algumas partes aqui, e de outros capítulos também, entre o 13 e o 23. E nós queremos observar 3 aspectos da vontade de Deus, de como Deus cuida do seu povo no meio das nações. Primeiro aspecto, que eu acredito que é o que nós vamos meditar hoje, e são 3, vamos tentar o primeiro hoje, se der o segundo. Deus tem um plano para as nações, que é o que nós estamos falando. Esse é o primeiro aspecto, a primeira grande verdade nesses textos. Deus tem um plano para as nações. Esse plano vai acontecer. Você concorde ou não, você defenda ou não, esse plano vai acontecer, independente de mim, independente de você, a vontade do Senhor vai se cumprir, porque
Ele é um Deus soberano. Nada escapa da mão e do poder de Deus. Em Isaías 13 a 23, nós temos essa nova seção do livro. E esta seção ela é expressa pelos termos cidade, mas também ela é expressa pelos termos do rei davídico e do reinado do Senhor em Sião. É uma seção que fala de muitas nações, mas que Israel está no centro. Israel, mesmo com seus pecados, ainda tem um remanescente fiel. E você vai perceber nestes capítulos que as nações ao redor de Israel contribuem para o plano de Deus centrado em Sião, centrado no rei davídico, que é o Senhor Jesus Cristo, que virá reinar. Isaías do 13 ao 23 é uma sequência natural do capítulo 6 ao capítulo 12. Estamos falando de capítulos aqui. A principal preocupação de Isaías, do 13 ao 23, é mostrar o triunfo da graça divina sobre Judá. A graça de Deus superabundou sobre a nação de Judá, mesmo com os pecados do rei Acaz e de outros reis que não foram bons, exceto ali Ezequias, foi um rei melhor no período aqui do profeta Isaías. Deus derramou a graça dele sobre Judá e sobre Israel, reino do norte, as 10 tribos. Alguns ali permaneceram crentes no Senhor e no seu ungido, o Messias. E por meio dessa graça, o Senhor traria de volta um remanescente fiel, um povo redimido, para servi-lo e glorificar o seu nome. Esse povo redimido é um povo exultante, é o reino, ou uma expressão do reino naquele período, que apontava para um futuro reino perfeito, um futuro reino do rei davídico, um futuro reino do Senhor Jesus Cristo. Esse remanescente fiel era uma indicação, isso na época de Isaías, de que no futuro o Messias vai vir. Por isso que o livro do profeta Isaías é intercalado com vários aspectos, profecias messiânicas, porque a mensagem é essa. Estamos vivendo em guerras. A Assíria domina. Daqui a pouco ela cai. A Babilônia vai se levantar e vai cair também. Mas a mensagem é a mesma. O rei, Messias, que vem de Davi, vai reinar por toda a eternidade. Num reino mais excelente do que o da Assíria, do que o da Babilônia e do que o de qualquer outro reino na terra. Se eu fizesse uma pesquisa e perguntasse a você, qual outro livro de outro profeta que tem uma mensagem parecida do reino de Deus e de nações idólatras? Você lembra? Não? Ninguém? Chute? Quem? Daniel. O livro do profeta Daniel é um livro sobre o reino de Deus no meio das nações idólatras. Isaías segue o mesmo modelo. Jeremias segue o mesmo modelo, porque essa é a mensagem. Se você observar bem, no Egito Antigo, foi assim também. Israel viveu na incubadora no Egito por cerca de 430 anos e saiu da grande potência do Egito para as nações, para ser o missionário de Deus na antiguidade. Então, esse é o plano de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. E quando Israel, infelizmente, na nossa perspectiva humana, fracassou na sua missão, foi cortado. E a igreja foi enxertada. Agora tem um novo povo chamado igreja. É a época em que nós vivemos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continua com o mesmo plano de Deus na mente. Ir para as nações. Igreja não é só eu, não é só a sua vida, a minha vida. Não somos só nós. Nós temos que ter uma mentalidade de ir para as nações. Então, muito do que se observa aqui, no livro do profeta Isaías, do capítulo 13 ao 23, é a perspectiva de missões do Antigo Testamento, como nós acabamos de estudar no capítulo 12, um cântico de salvação para as nações, porque não existe tese, síntese e antítese, não existe ciclo na história. Existe Deus controlando a história, queda,
criação, queda, redenção, consumação. É a história da humanidade. E quando houver a consumação, estas profecias aqui chegarão no seu cumprimento final. Nós vamos estudar profecias que se cumprem no momento intermediário e se cumprem no momento final. Se você observar bem, muitas profecias na Bíblia são assim. Os profetas, eles anunciaram a vinda do Messias. E quando você lê as profecias, você não entende bem a primeira e a segunda vinda de Jesus. Você só entende porque já aconteceu a primeira. Mas estava tudo ligado. E então Jesus veio a primeira vez como servo sofredor. Mas ele não veio para reinar efetivamente, embora ele reine como Deus soberano sobre o universo. Mas ele vai retornar para cumprir as profecias do Senhor Jesus Cristo, o Messias, como rei soberano sobre todas as nações. E isso tem a ver com a minha salvação e com a sua salvação, você que é crente em Jesus. Porque nesta salvação, nós não seremos almas penadas vagando, como muitos dos espíritas vão afirmando, que você reencarna em vários ciclos. Não é assim. Nós vamos ressuscitar num corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, para viver por toda a eternidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só que não com a distância que nós temos hoje. Hoje você está aqui pela fé, adorando a Deus, crendo que o Senhor está recebendo o nosso culto. Eu também venho pela fé crendo e suplicando que Deus tenha misericórdia de nós e receba o nosso culto, porque se não tivermos corações consagrados e dedicados no culto a Deus, o Senhor pode não receber a nossa adoração. Mesmo com todo cuidado, com toda a reverência, o Senhor pode não receber, porque o Senhor quer ver os corações, entende? Mas nós esperamos e cremos pela fé que em breve, como cantamos hoje, né, o Senhor vai retornar e nós teremos plena felicidade por toda a eternidade, corpos ressurretos, criação restaurada para viver com o Senhor. Isaías 13:23 tem essa principal preocupação, a graça de Deus sobre Judá e Israel. Judá merecia Deus proteger e agir sobre ele? Não. Está projetando? Precisa não. Só quando... Obrigado. Já. Então, Judá merecia? Não. Israel merecia? Não mereciam. Não mereciam. Por quê? Porque a grande parte do povo, inclusive os reis, eram idólatras. A corte era corrupta. O primeiro capítulo do livro do profeta Isaías trata disso. Eles não mereciam. Mereciam o juízo de Deus. Mas o Senhor, na sua graça, converteu alguns. E outros, Deus não agiu e deixou eles lá no pecado deles. O triunfo da graça divina sobre Judá e Israel. E no meio de todos esses pecados dessas nações, Deus salva várias delas ou muitos destas nações. E, obviamente, no meio de tudo isso, vem o Messias, o Senhor, que vai governar nesse futuro reino maravilhoso que Deus tem preparado para nós, os que cremos em Jesus. Isaías, nesses capítulos, ele teve uma visão do mundo, assim como Daniel. Isaías teve uma visão do mundo, uma visão de um reino messiânico, que se estendia em paz. Hoje, o reino de Deus, comparado com o tamanho dos habitantes do planeta, ou as nações do planeta, é muito pequeno. Né? Praticamente, os crentes em Jesus, eles vivem nos guetos, chamados igrejas. Os crentes em Jesus, eles não têm como falar nas universidades. Ah, mas é porque a universidade é ciência e a gente vai falar de religião. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode usar a ciência com um pressuposto bíblico, e essa ciência continua uma ciência, só que muito melhor, porque parte do pressuposto bíblico, por exemplo, é o entendimento do criacionismo. Os desenvolvimentos científicos vão funcionar para a glória de Deus, não somente para as necessidades humanas,
porque a ciência é humanista. Então, a ciência tem muita coisa boa, o problema dela é porque ela não orienta para a glória de Deus. Então, nós temos que mudar a nossa forma de pensar o mundo. Senão, nós vamos ser crentes humanistas. Sabe o que é um crente humanista? Não. É um crente que não faz as coisas para a glória de Deus. É um crente que divide. Deus está aqui, o secular está aqui. No secular, eu posso fazer do jeito humano. Na igreja, eu procuro as coisas de Deus. Isso não é bíblico. Nós temos que ser de Deus em todos os locais em que estivermos. Nós temos que tentar testemunhar da luz do Senhor no comércio, na universidade, na escola, em todos os ambientes do mundo. Isso deve abrir o nosso entendimento. Isaías teve uma visão do mundo, do reino messiânico, estendendo em paz o máximo possível dos seus limites. Nós observamos isso lá em Isaías 9:7. Vamos ver alguns versículos. Isaías 9:7 diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. O governo do Messias vai aumentar. Hoje parece não ser tão grande, embora existam muitos cristãos, muitos crentes fiéis ao Senhor Jesus Cristo, mas ainda é pequeno em relação às nações e aos governos mundiais. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo, ele vai aumentar e vai vir paz sem fim. Isso vai acontecer. Por quê? O zelo do Senhor dos exércitos vai fazer isto. Né? Jesus já venceu na cruz do Calvário, não só para nos salvar, mas para nos salvar também, mas para estabelecer o seu reino. E essa foi uma vitória, foi o clímax, ali foi o dia D, onde a batalha foi vencida, e foi vencida não por violência, mas por sacrifício do próprio Deus, pregado na cruz, para salvar todo pecador arrependido dos seus pecados. O reino do Messias vai aumentar, e não depende de mim, nem depende de você, já está contratado, o zelo de Deus vai fazer isso, graças a Deus por isso, né? Porque imagine se dependesse da igreja, você imagine se dependesse da igreja, Jesus reinar, quando nós evangelizarmos o mundo todo. Já pensou? Sabia que tem igreja que prega isso? Não, quando o evangelho for proclamado a todas as nações, Jesus volta. Então a volta de Jesus depende de quem? Da igreja? Não. Obviamente, tem esse texto na Escritura que é mal interpretado, e o evangelho deve ser pregado a todas as nações, sim, mas não depende de a igreja pregar para cada indivíduo para o Senhor voltar. Ele vai voltar. E ao voltar vai implantar o seu reino. Isaías, ele diz também a natureza desse reino. Não é um reino só igreja. A igreja tem fim. A igreja teve o começo, Atos capítulo 2. A igreja vai ter o fim, no dia do arrebatamento. Quando a igreja for levantada, cantamos isso hoje também. E a igreja, quando for levada, que é parte da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, acabou o ministério da igreja. Vai ter outra dispensação, outra economia ou administração de Deus na terra. Muitos serão salvos, sim, em momentos angustiosos, mas aí é outro assunto para outro momento. Mas lá em Isaías 11, verso 6, nós lemos esse texto no passado, fala exatamente deste reino universal de ampla paz e de grande harmonia. Vamos ler de novo Isaías 11, verso 6. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo, o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nenhum, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Você percebe como esse relato é completamente diferente do mundo de hoje? Você percebe que isso é algo até inacreditável? Olha o que nós acabamos de ler. Além do inimaginável de animais carnívoros comendo mato, grama, que é um negócio assim inimaginável, crianças brincando com cobras e não acontecendo nada porque não são animais perigosos. A constituição da criação foi modificada porque não tem mais pecado no cumprimento deste relato aqui, mas ainda mais, não se fará mal, verso 9, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Você acha que hoje a terra é cheia do conhecimento do Senhor? Você acha? Claro que não. A terra não é cheia do conhecimento de Deus. Por isso que no Novo Testamento diz que a igreja de Jesus é a coluna e o baluarte da verdade. De onde sai a verdade? É da universidade? Não. É da escola? Não. E de onde é? É da mídia? Também não. É da igreja do Senhor Jesus Cristo. É da Bíblia Sagrada. É daqui que sai a verdade. E por que as pessoas não vão para as igrejas aprender a Bíblia e aprender a verdade? Porque não há conhecimento de Deus, nem busca de Deus no mundo em que nós vivemos. Quando você está interessado e quer conhecer alguma coisa, você vai atrás. Você vai atrás. Você é um profissional, eu quero ter um up na minha carreira, então eu vou procurar palestras e cursos com pessoas renomadas que atingiram um nível que eu não atingi para eu aprender com eles e chegar lá. Não é assim que as pessoas fazem? Vou fazer um curso, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um doutorado, porque eu quero aprender. Não estou dizendo que isso é errado, não estou dizendo que isso é errado. Mas é o que a sociedade faz. Por que que a sociedade ao nosso redor também não busca o conhecimento de Deus ao ler a palavra de Deus? Por quê? Porque estamos vivendo numa época de extrema secularização, as coisas vão piorar cada vez mais, o evangelho vai ser cada vez menos apreciado, o evangelho legítimo, o simples evangelho que você lê na Bíblia Sagrada, vai ser cada vez mais deteriorado, já está ruim hoje, os irmãos sabem disso, mas nesse momento aqui, além de ocorreu uma mudança física na criação, por conta da redenção do Messias, e a chegada do Messias, e o reino de Deus na terra, o conhecimento de Deus vai se expandir, todos vão falar de Deus, Deus vai ser uma conversa comum, todos vão querer conhecer Deus, e o conhecimento sobre Deus vai encher a terra como as águas cobrem o mar. As nações naquele dia vão recorrer à raiz de Jessé, que é o mesmo rebento, de Jessé, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso nos aponta lá para o capítulo 2 também, as nações indo a Sião, a Jerusalém, para ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Isso parece muito distante de nós, como eu creio que era muito distante também a vinda do Messias, tanto que quando Jesus veio, Israel nem notou direito. Não é só quando Jesus multiplicava o pão, o povo estava lá, Ou então quando Jesus fazia muitos milagres, a cidade fazia fila, para estar nos milagres. Mas nos momentos de sofrimento e perseguição do Senhor Jesus Cristo, nem os 12 ficaram. Não é verdade? Temos então que entender que essas promessas, elas vão acontecer. Isso que a gente está lendo aqui em Isaías 11, do 6 ao 10, é o que vai acontecer depois do dia do Senhor. O dia do Senhor está no capítulo 13, nós vamos estudar detidamente, não é um dia de alegria, não é. Não é um dia de contentamento, é um dia de acerto de contas. O dia do Senhor é o dia que o Senhor vai acertar as contas com as nações. Isso um dia vai acontecer. Pode parecer distante, mas vai acontecer. E em Isaías 11, do verso 11 ao 16, diz assim: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, que é um nome também para a Babilônia, de Ramate e das terras do mar,
levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, recolherá desde os 4 confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá e Judá não oprimirá Efraim, antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe, lançarão as mãos e os filhos de Amon lhe serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, é o rio Nilo, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, que é o grande rio ali da Mesopotâmia, que passava também na Babilônia, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais. E aqui é uma referência ao que nós falamos do 2º Êxodo. De sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Haverão convertidos da Assíria, haverão convertidos da Babilônia, haverão convertidos de várias nações do planeta. O Senhor está usando como modelo aquela época do profeta Isaías, mas isso vai se concretizar no futuro. Assim como foi o primeiro êxodo, o povo de Deus saindo do Egito, no 2º êxodo, o povo de Deus vai se livrar da opressão das nações e vai reinar eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Essa temática, ela está distribuída dos capítulos 13 a 23, por isso que lemos novamente. Então, o que é que Isaías faz? Ele pega do capítulo 1 ao 5, menciona o rei davídico, do 6 ao 12, estende o reino de Davi às nações, e do 13 ao 23, ele detalha a soberania de Deus e a graça de Deus agindo sobre Israel e Judá e as nações da terra, obviamente, para o governo do Senhor ser plantado. Isaías, de 6 a 12, foi só uma olhadela nos planos de Deus. Foi só de relance, foi rápido, foi superficial. Agora, do 13 ao 23 e até do 24 ao 27, que é outra parte, o Senhor esclarece o plano dele de forma mais ampla e detalhada. Então, entenda, do 13 ao 23 é um detalhamento do que nós estudamos aqui no capítulo 8, no capítulo 10, sobre a Assíria, sobre a guerra sírio-efraimita e sobre o reino de Deus se expandindo em todas as nações. Esta seção do 1 ao 5 que mencionamos, Isaías do 1 ao 5, sugere o reino de Davi. Do 6 ao 12, o plano universal de Deus para as nações também é aludido, mas do 13 ao 27, estendendo aqui até o 27, é a visão mundial das nações debaixo do plano de Deus. E tudo isso nos mostra, Deus age individualmente, sim, mas Deus, ele é soberano sobre as nações. Deus está no controle de cada nação do nosso planeta. As coisas não estão largadas. Às vezes nós podemos ficar ansiosos e preocupados. Haverá uma terceira guerra mundial. Sabemos que muitas nações têm, o poder atômico. E aí? Se você pensar muito nisso, você não vai querer mais nem sair de casa, nem assistir jornal. E fica realmente muito preocupado com certas notícias. E eu creio que a mídia muitas vezes faz isso para manter você ligado nas notícias. Mas olhe, só vai acontecer aquilo que Deus determinou para acontecer. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Nada vai acontecer fora daquilo que o Senhor planejou. E tudo isso nos mostra a filosofia da história de Deus. E especificamente aqui, chegamos na profecia contra a Babilônia. Nós queremos deixar claro que do capítulo 13 ao 23, não é só a Babilônia, tem várias nações. Nós temos, do capítulo 13 ao 23, 10 oráculos, 10 sentenças. 5 sentenças numa lista, 5 sentenças em outra lista, e estas sentenças estão combinadas de modo poético. Entende? Cada uma se relaciona com a outra. Como está no texto corrido, nós não percebemos às vezes numa leitura natural. Então, o nosso objetivo aqui é tentar exatamente simplificar esta leitura, e eu espero que consigamos. Isaías 13:1 novamente. Sentença
que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Me ajudem, diga aí qual é a nação. É a Babilônia, né? Muito bem. Agora olha Isaías 14, 28. No ano em que morreu o rei Acaz, lembra que o rei Acaz aparece lá no capítulo 7, certo? No ano em que morreu o rei Acaz, foi pronunciada esta sentença, mais uma sentença, segunda, mais uma sentença. Não te alegres tu, toda a Filístia, não é? É a sentença contra a Filístia, segunda sentença, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide e o seu fruto será uma serpente voadora. Não vamos analisar todo o versículo, só quero que você entenda quais são as sentenças. Babilônia, Filístia. Isaías 15, verso 1, sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada Ar de Moabe e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada Kir de Moabe e ela está destruída. Sentença, é o oráculo contra Moabe. Terceiro oráculo. Isaías 17:1, sentença contra Damasco. Damasco é a capital da Síria. Muito bem. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. Isaías 19:1, sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando uma nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. 5 sentenças, 5 oráculos, 5 nações na antiguidade, certo? Você percebeu aqui, depois a gente vai ver onde está Israel nesses oráculos. Ainda no capítulo 13 a 23, eu falei que são 10 oráculos, aqui tem 5. Vão aparecer mais 5. Esses outros 5 oráculos, eles não têm nomes tão definidos, mas apontam para certas nações. Isaías 21, verso 1, sentença contra o deserto do mar. Como os tufões vêm do sul, ele virá do deserto da horrível terra. Aqui é uma referência à Babilônia, os desertos do mar, certo? A gente vai estudar isso pormenorizadamente. Sentença contra a Babilônia. 13:1, sentença contra a Babilônia. 21:1, sentença contra a Babilônia. Esses textos se complementam poeticamente, certo? Não é por acaso. Isaías 21:11, sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? E aqui Dumá traz a ideia do silêncio. E é uma palavra hebraica que ela foi transliterada, tal e qual, e significa silêncio, fazendo também uma referência à nação de Edom. É um oráculo contra os edomitas. Os edomitas descendem de quem? De Esaú, são os descendentes de Esaú. E Seir é o monte onde os descendentes de Esaú passaram a habitar. Eita, pastor, e agora, né? Tantos nomes, complicou a mensagem. Isso significa, irmão, que você tem que ler mais a sua Bíblia. Significa que você tem que aprender quem são essas nações. Por quê? Porque Deus se revelou através delas. E se você não entender isso, você não vai entender o poder da palavra de Deus. Deus cuidando, agindo em todas essas nações. Pode chegar o dia de você ficar triste, preocupado com o seu país. Juros lá em cima, inflação, não sei o quê, problema, o ovo está caro, o café é absurdo, outro presidente vai resolver. Aí vem outro presidente, piora. E aí? Ou melhora, talvez, mas vem outro e piora. Então, a nossa esperança não é essa. Entende? Você tem que entender essas coisas na Bíblia para você tirar a âncora desta terra e esperar o reino de Deus. Porque quando Jesus veio, ele pregou o quê? O evangelho do reino de Deus. Ele não pregou o evangelho da prosperidade, ele não pregou o evangelho da felicidade, não. Ele não pregou o evangelho da individualidade. Você não é o centro da terra, não é. Você não é o centro da história. A história não é sobre você, nem sobre mim. Entende isso? É isso que esses textos estão dizendo. Mas se você não entender e não se preocupar em estudar isso, você não vai compreender
a filosofia da história da perspectiva de Deus, e vai viver na ignorância, no pecado, e vai sofrer, porque não quer entender a poderosa mensagem da palavra de Deus. Entende? 21:13, sentença contra a noite. Alguma tradução traz sentença contra ou para a noite? Nenhuma? Isaías 21:13, não tem algumas versões? Sentença contra a noite? Não? Arábia, não, eu sei, eu perguntei sentença contra a noite. Alguém tem alguma tradução que traz sentença contra a noite? Ninguém? Pois é. É a Arábia, sim, ok, mas também pode ser entendido como a noite, mas se refere à Arábia mesmo. As nossas traduções modernas, elas acabam já colocando direto para a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Sentença contra a Arábia. Isaías 22:1, sentença contra o Vale da Visão. Você sabe o que é o Vale da Visão? É uma referência a Jerusalém. É o Vale da Visão. A gente vai estudar isso mais para frente. Que tem agora que todo o teu povo sobe aos telhados. E o último oráculo é claro. Isaías 23:1. Sentença contra Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado. Então vejam, sentença contra o deserto do mar, que é a Babilônia, contra o silêncio, que é Edom, contra a noite, que é a própria Arábia, o Vale da Visão, que é Jerusalém, e contra a cidade de Tiro. 5 oráculos numa lista, 5 oráculos noutra lista. Cada lista dessas vai ter um significado. Os 2 oráculos que falam da Babilônia, falam da queda da Babilônia, por conta dos seus pecados. O primeiro oráculo especifica que tudo é por causa de Israel. Por que a Babilônia vai cair? Por causa de Israel. E Israel merece? Não. Graça de Deus sobre Judá e Israel. Olha o capítulo 14, verso 1, que ainda está dentro da queda da Babilônia. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os estrangeiros vão se unir a Israel, percebe? Deus tem uma promessa para Israel, isso vai acontecer em breve, e a Babilônia está caindo por causa de Israel, nesse contexto aqui que nós estamos estudando. Isso acontece também, olhando o segundo oráculo sobre a Babilônia, porque o povo foi muito machucado, o povo de Israel e de Judá foi muito machucado. Isaías 21, verso 10, fala disso. Ó povo meu, Isaías 21:10, debulhado e batido como o trigo da minha eira, o que eu ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Então veja, ele foi debulhado como o trigo na eira, quer dizer, ele foi machucado, foi batido. Israel estava sofrendo e Deus era por Israel. Deveria sofrer, por quê? Por conta dos seus pecados. Aí nós vimos também, rapidamente aqui, enunciamos, os oráculos da Filístia e de Edom. A Filístia vinha reconhecer a supremacia da casa de Davi, e o segundo oráculo de Edom, eles realmente, por conta do seu orgulho, foram afastados do povo de Deus. Lá em Isaías 14, 23, destaca um pouco sobre o oráculo para a Filístia. Reduzi-la-ei à possessão de ouriços, a lagos de águas, varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Tem o oráculo de Moabe e da Arábia, né? Esses dois são fugitivos, eles vão ser perseguidos por conta dos seus pecados, porque se distanciaram do Senhor, obviamente. E tem os oráculos de Israel, os 2 quartos oráculos, a lista tem 5, 5 do lado, 5 do outro, 4 aqui, 4 aqui. Nesses, o quarto e o quarto são oráculos para Israel, Judá e Jerusalém. Olha Isaías 17, verso 8. E não olhará para os altares, obra das suas mãos, nem atentará
para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Então, é um oráculo de exortação para que Israel volte a buscar ao Senhor. Como sempre, né? No livro do profeta Isaías, Deus chamando Israel de volta. E ainda Isaías 17:10, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora. E aqui é uma alusão a alianças que Israel tentava fazer com outras nações para não receber a justiça de Deus. Tentou fazer aliança com a Síria, não deu certo. Com a Babilônia, não deu certo também. Com o Egito, muito menos deu certo. E essa mensagem é para que Israel não confie nas nações, nem dos ídolos dessas nações. Deus quer que Israel confie no Senhor. Essa mensagem é para nós também, para que nós não confiemos nos ídolos da modernidade, falsos deuses que dizem, prometem uma certa prosperidade e felicidade, mas que nós sabemos que é enganosa. Você tem que confiar no Senhor, seu Deus, no que a Bíblia diz que é a revelação de Deus na terra. Essa era a mensagem para Israel naquela época, pregada por Isaías, e é a mensagem para nós hoje também, pregada pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda, esse foi o primeiro oráculo, nós vimos, primeiro oráculo de Jerusalém. Tem outro, que está lá em Isaías 22:8. Isaías 22:8 é o outro oráculo sobre Jerusalém, na outra lista. Diz assim, Isaías 22:8, tira-se a proteção de Judá. Naquele dia, olharás para as armas da casa do bosque. E no verso 12, o Senhor dos exércitos, vos convida, naquele dia, para chorar, prantear, rapar a cabeça, cingir o cilício, porém é só gozo e alegria que se vem. Matam-se bois, degolam-se as ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Você só lembra desse versículo porque Paulo cita, né? Mas foi Isaías que colocou aqui, Paulo está usando Isaías aqui. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Verso 14, mas o Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos dizendo, olha, Deus dizendo para o profeta, ele vai dizer exatamente o que Deus disse para ele, certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos exércitos. Esse é um oráculo pesado contra Jerusalém. Nessa época, o povo, ele estava se alegrando, o povo estava matando o boi, comendo a carne, bebendo vinho e fazendo festa. E por que isso é errado? Por que isso é errado? Porque eles estavam cheios de pecados. Irmãos, quando nós estamos em pecado, não é o momento de festa, não é o momento da alegria, não é o momento da celebração, é o momento do choro. É o momento do choro, tem que chorar, tem que apelar à misericórdia de Deus, tem que suplicar, tem que buscar. Nós, na modernidade, queremos viver numa constante felicidade. Isso não existe. Não existe. Nós somos iludidos pelo pensamento moderno de uma felicidade a todo custo e sempre. E nós não podemos chorar e lamentar. Às vezes você vem para a igreja sorrindo, porque senão os irmãos vão achar estranho, porque você veio triste. Ora, eu estou passando por momentos de sofrimento, de luta contra os meus pecados, ou contra pecados de outras pessoas contra mim, e eu tenho que chegar sorrindo? Não, mas tem que ser grato ao Senhor. Sim, mas eu tenho que lamentar por causa dos pecados. Israel não estava lamentando os seus pecados. Eu não estou dizendo que você tem que estar sempre nessa perspectiva carrancuda e triste. Não. Confessou o pecado, Deus perdoou. Amém. No entanto, se existem pecados duradouros, pecados que estão permanecendo na sua vida, e você está sendo obstinado nesses pecados que você sabe que está pecando, Isaías 22:12, o Senhor,
o Senhor dos Exércitos vos convida, naquele dia, Deus faz um convite para chorar. Deus te convida a chorar. Deus convidou Israel a chorar, porque estava em pecado. Não tem alegria quando eu estou em pecado. Não tem. Entende? É uma lógica bíblica, sagrada. É a estrutura da realidade de onde nós vivemos, em todo o planeta, em toda nação, em toda língua, em toda cultura. Não existe alegria no meio do pecado. O Senhor te convida a chorar. Chore. Pranteie. É o que o Senhor diz aqui. Rape a cabeça, cinja o cilício. Esse gozo, essa alegria é mentira. E o Senhor vai acertar as contas com quem está se alegrando e vivendo em pecado. Essa não é a alegria do Senhor. Esse é um oráculo pesado para Israel. E tem os oráculos do Egito e de Tiro. Apresenta aqui uma notável virada. Para os jovens é um plot twist grande aqui nessa história. É verdade. É uma virada enorme. Por quê? Eu só vou ler no final esta virada, né? Agora não, porque senão quebra. Mas esse oráculo do Egito é incrível, porque Deus ele vai fazer uma grande mudança em tudo. Olhe, na lista 1, e aqui eu queria pedir o meu assistente de mídia para apresentar aqui o slide, né? Nós temos, só para você ter noção, eu falei de muitas nações, e agora você vai ver mais ou menos onde era. Aqui nós temos o Egito, né? Israel, Arábia, Babilônia, a Média, Nínive, que era a capital da Assíria, e a Assíria dominava também isso aqui e muito mais, certo? Mas nós temos também, isso mesmo, aqui o Império Assírio, falamos muito do Império Assírio no capítulo 10, que seria destruído. Então, a Babilônia fazia parte do Império Assírio. Aqui nós temos o rio Eufrates, que você entende que é o mar Mediterrâneo, né? Egito, delta do Nilo, certo? Aqui a Península Arábica, Jerusalém, Mar Morto, Mar da Galileia, Samaria, certo? Nínive, só para você ter noção do tamanho do Império Assírio, chegava até aqui, né? Estava tentando controlar a beira de entrar em Jerusalém. Controle assírio, 850 a.C., toda essa parte aqui, depois foi diminuindo, na verdade, em 650 já estava bem menor, né? Mas bem, e aqui nós temos as nações mencionadas nesse mapa muito semelhante ao outro, né? Você tem a Assíria, você tem a Babilônia, você tem a Síria, falamos de Damasco, falamos de Tiro, falamos da Filístia, você vê que aqui Filístia porque é dos filisteus, e aí você sabe que tem a ver com a atual faixa de Gaza, Edom, Israel, você tem o Egito aqui, né? Então, essas nações que nós mencionamos estão todas ao redor aqui de Israel. Deixa eu ver outro mapa, não sei se dá para enxergar, mostra a Babilônia aqui, é outro mapa só para você ter uma noção. A Mesopotâmia, terra entre rios, o Eufrates, Tiro, aqui Jerusalém, Nilo, Damasco, certo? Não mostra Moabe e Edom aqui desse lado, mas mostra Tiro aqui, que está destacado, né? E o Egito aqui também. E o deserto da Arábia, as nações da Arábia aqui, e provavelmente a referência maior à Península Arábica aqui também. Só para você ter noção das cidades que estamos falando. Mas deixe-me colocar aqui a lista 1, primeiro oráculo, primeira lista de oráculos, 5 oráculos. Babilônia ao norte, Filístia a oeste, Moabe a leste, Egito ao sul. Na segunda lista de 5 oráculos, vai do capítulo 21 ao 23. A primeira lista do 13 ao 20. Nós temos a Babilônia ao norte, Edom ao sul, Arábia, leste e Tiro a oeste. Israel, pequenininha, lá no meio. Então, oráculos contra as nações, Israel lá no centro. Tudo isso acontece a partir de Israel. Israel é o missionário de Deus para proclamar o evangelho nestas nações. Infelizmente, perdido na sua idolatria, mas graças à misericórdia e graça de Deus, um remanescente fiel ali. Deus tem um plano para as nações.
E nós entendemos que a história universal ela é organizada de forma a cuidar do povo de Deus. Por isso que Israel foi preservado até hoje. Israel hoje é o povo de Deus convertido ao Senhor Jesus? Sabemos que não. Poucos são crentes em Jesus. É uma nação que precisa ser evangelizada. Precisa de missionários em Israel hoje. Que tristeza, mas é uma realidade. Eles precisam ouvir do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas a igreja hoje é o povo de Deus. E tem o ministério de ir às nações, como Israel teve no Antigo Testamento. A promessa de Deus, embora pareça enfraquecer, as promessas de Deus serão cumpridas. Se você vivesse naquela época, ouvindo o profeta Isaías, você ia rir do profeta Isaías. Você ia rir dele. A Assíria vai cair? Isaías está doido, ele está falando que a Babilônia vai cair. A Babilônia nem cresceu. Quem é a Babilônia? A Babilônia é uma parte do Império Assírio. Vocês iam rir de Isaías. E tudo se cumpriu. Hoje pode parecer que o reino de Deus está distante. Hoje pode parecer que Jesus está demorando. Não duvide, em breve o Senhor Jesus voltará. E nós devemos usar cada minuto, cada hora da nossa vida para glorificar a Deus e testemunhar do Senhor. Essa é a missão da vida de todo crente. Não é um aspecto da sua vida, é o centro da sua vida. Sua profissão, sua família, seu lazer, tudo que você faz tem que girar em torno do Senhor nosso Deus e da missão que Ele deu para nós, de levar a mensagem de salvação às nações. As nações podem encontrar abrigo em Sião, mas o orgulho é um grande inimigo. Moabe caiu por conta do seu orgulho. Lá no oráculo de Moabe vai falar disso. O orgulho é um grande problema de nós crentes também. Somos orgulhosos, como as nações, e não nos dobramos à palavra de Deus. Talvez hoje você esteja reticente a obedecer o que a Bíblia diz. Se você é crente e não obedece o que a Bíblia diz, é porque você é imaturo, infantil na fé. Arrependa-se do seu pecado e busque o Senhor. Está na Bíblia? Obedeça, por causa de Deus e para a glória de Deus. Há um veneno em ação no meio do povo de Deus, uma dependência das obras humanas. Esse é o veneno. Nós dependemos muito das obras humanas, dependemos muito de nós mesmos. Nos achamos inteligentes, nos achamos poderosos e capazes. Tudo está na mão de Deus, irmão. Tudo. Se você se acha muito inteligente, reveja. Claro, Deus te deu uma inteligência, óbvio, mas é para a glória de Deus, não é para você depender dela e se achar maior do que talvez seja. Tenha cuidado com este veneno. Estas nações, muitas delas caíram por causa disso. Em última instância, o Senhor transformará todos aqueles que creem nele em um único povo. E aqui é o plot twist, Isaías 19, 18. Olha o que diz lá em Isaías 19, 18, no oráculo para o Egito, o quinto oráculo da primeira lista. Diz assim: naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, que é o hebraico, que é a língua de Israel, e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. O Egito vai jurar ao Senhor dos Exércitos, olha aí. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e defensor que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e Ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria.
Os assírios irão ao Egito, os egípcios à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança. Deus vai converter as nações idólatras. Haverá juízo, mas o Egito vai se converter, a Assíria vai se converter, a China vai se converter, os Estados Unidos vai se converter, o Brasil vai se converter. Todas as nações que não querem saber de Deus, que eu acho que são todas, vão se converter naquele dia ao Senhor. Haverá estrada ligando todas elas, e o Senhor vai reinar por toda a eternidade nesta terra. Esta é a promessa do reino de Deus. É isso que nós aguardamos. Esta é a nossa fé. Esse é o evangelho que Jesus pregava, o evangelho do reino de Deus sobre toda a humanidade. E é por isso que domingo após domingo e dia a dia estamos adorando e glorificando o Senhor. Quando você prega o evangelho para alguém que não creu no Senhor Jesus Cristo, você está anunciando o reino de Deus, abrindo a porta dos céus para um pecador perdido, e um dia as nações serão convertidas. Essa mensagem não é só para mim, nem só para você, mas é para todas as nações. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus cuida do seu povo no meio das nações. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você que creu no Senhor Jesus Cristo. Então, use a sua vida para a glória de Deus. Não deixe os ídolos tomarem de conta de você. Não perca tempo com as coisas desta terra. Arranje tempo para Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Olha, tudo que Deus fez na antiguidade e ainda vai fazer no futuro. Em breve continuaremos estudando o oráculo contra a Babilônia. Por hoje, ficamos aqui. Vamos orar e agradecer ao Senhor por isso. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor nos dá. Obrigado pela grandiosidade do teu poder. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é soberano sobre as nações e podemos ficar tranquilos, porque o Senhor está no controle e tudo ocorrerá da maneira perfeita para a glória do teu nome e pela tua bondade e misericórdia. Às vezes, ó Pai, olhamos só para nós e esquecemos a grandiosidade do teu plano, do teu poder. Capacita-nos a termos fé e, vivendo pela fé, usar a nossa pequena vida para a glória do teu nome, para que as nações recebam o teu evangelho. Hoje chamamos isso de obra missionária. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, para ter a visão das nações, para continuar enviando, sustentando e indo levar o teu evangelho até os confins da terra. E aqui nos capacita a sermos testemunhas fiéis para o Senhor, não olhando as coisas desta terra, nem nos apegando ao que está aqui, mas confiando no reino do Senhor que há de chegar. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, oramos, amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana e aproveite esse tempo de pós-lúdio para orar um pouco mais ao Senhor. Deus abençoe e até breve.